Qualquer português fica com pele de galinha quando recorda a viagem do autocarro da Seleção Nacional da Academia de Alcochete até ao Estádio da Luz no dia 4 de julho de 2004, antes da final que traria uma derrota caseira e talvez incurável ao futebol português. Milhares de portugueses acenavam e encorajavam as tropas portuguesas para aniquilarem a Grécia. 17 anos depois, o dissabor ainda é grande quando se pensa nesse dia. Portugal começou o Euro 2004 como acabou, a perder com a Grécia. Porém, a campanha da seleção liderada por Luís Filipe Scolari não pode ser esquecida, visto que marcou uma geração. Campeão, ainda te lembras do 11 inicial que atuou? Acredito que sim, mas será que sabes o que fazem hoje em dia essas mesmas lendas portuguesas que foram vice-campeões europeus em 2004? É isso mesmo que vamos descobrir no vídeo de hoje. Na baliza portuguesa, Ricardo. Natural do Montijo, Ricardo começou a sua carreira no Clube da Terra, o Olímpico do Montijo. Começou como avançado, acabou a época como guarda-redes, fazendo 18 jogos a contar para a segunda Divisão B. Sai para o Boa Vista pela mão de Manuel José na época seguinte, onde foi fundamental para conquistar uma Taça de Portugal em 96 e a Supertaça em 97. Com a chegada de Scolari à nossa seleção, Ricardo passou à condição de titular indiscutível, crescendo a rivalidade entre ele e Vítor Bahia, que foi definitivamente afastado pelo técnico brasileiro que levou Portugal à final do Euro 2004, às meias finais do Mundial 2006 e aos quartos de final do Euro 2008, sempre com Ricardo na baliza, destacando-se principalmente nas históricas decisões por grandes penalidades frente à Inglaterra, quando se fartou de defender e ainda marcou um penalti decisivo no Euro 2004. Ora, no verão de 2003 chegou a ser anunciado como reforço do Benfica, mas foi o Sporting que ganhou a corrida e garantiu o seu concurso, sendo então recebido com grande entusiasmo em Alvalade. Apesar do seu prestígio, foi por vezes contestado, chegando mesmo a perder a titularidade na conturbada época de 2005-2006, mas recuperaria o seu lugar com a chegada de Paulo Bento ao comando da equipa, chegando mesmo a ser um dos capitães. Em 2007 foi vendido ao Betis de Sevilha, onde viveu os piores momentos da sua carreira, sendo relegado para o banco de uma equipa que desceu de divisão e perdendo o lugar na seleção nacional. Depois de 3 anos e meio de travessia no deserto, em janeiro de 2011 transferiu-se para o Leicester, da 2ª Divisão de Inglaterra, onde esteve apenas 6 meses até regressar a Portugal para representar o Vitória de Setúbal e depois o Olhanense. Atualmente, o ex-guardião da seleção nacional é um investidor no ramo imobiliário, além de ser comentador principal no canal da Sport TV. A lateral direita foi preenchida por Miguel. Forte, rápido e com uma técnica acima da média, Miguel destacava-se pela sua chegada ao ataque e proliferação pela ala direita benfiquista, tché e portuguesa, os 3 emblemas que ostentou enquanto profissional. Nascido em Lisboa, Miguel iniciou a sua carreira no Estrela da Amadora como extremo. Fez a sua estreia na Reboleira durante a derrota por 2-1 frente ao Boa Vista, tendo tido um papel fundamental na manutenção do Estrela nessa época. No verão de 2000, assina a custo zero pelo Benfica. Teve dificuldade em adaptar-se ao clube, era muitas vezes utilizado numa posição mais avançada do terreno, tendo pouco rendimento. Quando volta à sua posição de origem, ganha o lugar e não mais o perde. Em 2004-2005 disputou 22 jogos, marcou 2 golos e ajudou o Benfica a conquistar o título da Primeira Liga, encerrando assim um jejum de 11 anos. Acaba por sair nesse mesmo ano para o Valência por 7,5 milhões de euros numa transferência exemplar do clube de Mestalha. O português virou o ídolo com as suas excelentes prestações de forma constante ao longo das 7 épocas no clube. Mais de 200 jogos e 2 golos pelo Valência, pendura as botas em 2012. A vida fora dos relevados do ex-internacional português sempre foi um pouco sombria, tendo já sido acusado de posse de arma proibida pelo Ministério Público e umas quantas divergências na noite que também fizeram capa na mídia portuguesa e espanhola. Atualmente está ligado ao futebol através da empresa de agenciamento de jogadores Royal 45. Miguel é um dos responsáveis pelo departamento de observação, mandando assim no planeamento de toda a agência, principalmente observando potenciais talentos nas camadas de formação. O primeiro da parelha de centrais é Jorge Andrade.
Já falei do Central no último vídeo que fiz sobre o 11 de José Mourinho no Futebol Clube do Porto, na sua estreia, mas agora volto a referenciar um pouco sobre o Central português que nasceu em Lisboa, ele que à semelhança de Miguel começou a dar nas vistas no Estrela da Amadora, fez 3 épocas na Reboleira, de tal forma positivas que o catapultaram para as Antas. Chega em 2000 para pegar destaca na zona central do setor defensivo azul e branco e faz 84 jogos em 2 temporadas, marcando 4 golos, registros que lhe valem como o jogador mais utilizado pelos Dragões na época de estreia. Foi chamado à convocatória para o Mundial da Coreia e depois segue direto para a Corunha por 13 milhões de euros, num negócio que também envolveu Nuno Espírito Santo. Rodeado sempre por lesões em volta da sua carreira, Jorge Andrade lesiona-se com gravidade novamente na sua época de estreia, a qual viria a realizar apenas 11 jogos, tapado por Naibé e César Martín no Depor. Fica ligado para sempre ao lance nas meias finais da Champions contra o Porto, onde foi expulso por Marcos Merck por ter pontapeado o seu colega de seleção Deco. O gesto, que segundo o jogador foi sem maldade, valeu-lhe um jogo de expulsão, falhando a segunda mão da eliminatória, a qual viriam a perder por 1-0 em casa, num gol solitário de Derlei de grande penalidade. Em 2007 vai para Turim a troco de 10 milhões de euros, contudo volta a lesionar-se com gravidade ao fraturar a rótula numa partida frente à Roma. Recupera, inicia a pré-temporada, mas num dos jogos de preparação volta a recidivar a lesão, tendo necessidade de intervenção cirúrgica. Ou seja, Jorge Andrade fez 4 cirurgias no mesmo ano, 3 delas à rótula do mesmo joelho. O clube italiano viria a chegar a acordo para a rescisão por mútuo acordo com o português, que ainda voltou a tentar jogar ao mais alto nível, realizando testes no Málaga e no Toronto. Contudo, não conseguiu convencer nenhum dos clubes a oferecer-lhe contrato profissional. Decide então virar-se para o treino de camadas jovens, envolvendo-se no processo de formação do Belenenses em 2014, passando depois pelo Atlético como adjunto e Oriental como treinador principal em 2015-2016, onde orientou a equipa da Tapada por 9 partidas. A sua última experiência numa equipa técnica foi em 2019 como adjunto do Vitória de Setúbal, sendo agora comentador desportivo regular na RTP Notícias. E para fazer parelha com Jorge Andrade, Ricardo Carvalho é o segundo central a apresentar. Transferiu-se dos Júniores do Modesto Amarante para o Porto, sendo emprestado alternadamente ao Lessa, ao Vitória de Setúbal e ao Alverca, antes de vencer as competições domésticas e europeias na epopeia de José Mourinho no Clube Azul e Branco. Em julho de 2004, Ricardo Carvalho foi transferido para o Chelsea por um valor muito próximo de 30 milhões de euros. Pelos Blues, viria a conquistar 2 Premier League e uma Taça da Liga nas 2 primeiras temporadas. Em 2008, foi eleito o jogador do ano da Premier e 2 temporadas depois foi fulcral para voltar a conquistar a Premier e a FA Cup, a primeira dobradinha na história do clube. Em agosto de 2010, após 6 anos de Chelsea, vai para o Real, ganhando 2 honras domésticas sob a gestão de Mourinho, antes de seguir a custo zero para o Principado do Mónaco em 2013. Acaba a carreira de forma peculiar no Xangai SIPG como companheiro de Oscar, um mágico criativo brasileiro. Foram apenas 5 jogos na Superliga Chinesa antes de dizer o adeus definitivo. Volta a pisar os relevados, mas agora de apito na boca, em 2019, quando André Vilas-Boas o convida para integrar a sua equipa técnica como adjunto no Marselha, ficando no cargo até à saída do técnico principal a 2 de fevereiro deste ano. Na lateral esquerda, Nuno Valente. Defesa esquerda, Escolas do Sporting, onde foi campeão nacional de júniores antes de, na sua primeira época de sénior, ser emprestado ao Portimonense por indicação de Carlos Queiroz, que acreditava nas suas potencialidades, regressou a Alvalade para integrar o plantel principal na época de 94-95, fez vários jogos participando na campanha que levou o Sporting à conquista da Taça de Portugal, mas acabou por ficar tapado por Budimir Vujacic, que na altura o professor resolveu adaptar ao lado esquerdo da defesa. Com a chegada de Otávio Machado ao comando técnico da equipa, passou a jogar ainda menos e acabou por ser outra vez emprestado. Agora ao Marítimo, onde fez uma excelente época, justificando o regresso a casa. Prosseguiu a sua carreira no União de Leiria e foi lá que encontrou Mourinho, que o levou para o Porto, onde viveu os melhores anos da sua carreira, integrando uma equipa que ganhou a UEFA, a Liga dos Campeões e a Taça Intercontinental, para além de várias competições internas, chegando assim à Seleção Nacional, que representou por 33 vezes, marcando um golo e participando nas brilhantes campanhas do Europeu de 2004 e no Mundial de 2006.
E é mesmo nesta fase, em 2006, quando começava a ser massacrado pelas lesões. Foi pressionado pelo Porto a abdicar da seleção e, como não aceitou, acabou por ser vendido ao Everton de Inglaterra, onde encerrou a carreira em 2009, já à beira dos 35 anos de idade. Fora dos relevados, começou as suas funções como observador dos Toffees por um ano, antes de ser integrado como adjunto na equipa técnica de Paulo Sérgio no Sporting. Sai com as mesmas funções no ano seguinte para os Júniores do Sacavnense, teve a sua primeira e única experiência como treinador principal ao serviço do Trofense na época 2017-2018, a qual durou menos de 2 meses, muito por culpa das 5 derrotas sofridas nas 6 partidas em que esteve ao leme do clube. O médio defensivo de serviço, Costinha. Filho de pai angolano, o homem do gol de Manchester, ou mais recentemente, segundo Cândido Costa, o homem dos cremes. Costinha ficou conhecido pela sua capacidade de desarme e posicionamento, mas também pela sua capacidade atlética. Com uma carreira bastante assinalável, passou por clubes portugueses, franceses, russos, espanhóis e italianos. Francisco José Rodrigues da Costa, mais conhecido como Costinha, o ministro, fez 482 jogos profissionalmente e marcou 38 golos, um dos quais intemporal, que fez os adeptos azuis e brancos saltar das cadeiras e sofás, ao mesmo tempo que Mourinho em Old Trafford. Formado no Oriental, chegou à equipa principal e fez 2 temporadas, saindo depois para o Machico, onde foi titularíssimo e chamou a atenção de Rui Alves, que o contratou para o Nacional, na altura também na 2ª Divisão B. No final desta temporada, quando tinha apenas 20 anos, deu-se uma reviravolta surpreendente na sua carreira como futebolista, sem nunca ter representado um clube das divisões superiores de Portugal. Sendo inclusive um desconhecido na sua terra natal, Costinha foi contratado por um dos grandes clubes de França, o Mónaco. Ele que regressa depois ao futebol português em 2001 pela mão de Otávio Machado. A estreia pelo clube portista aconteceu a 12 de agosto num jogo disputado em Lisboa contra o Sporting, que não correu da melhor forma ao ex-jogador do Mónaco. Costinha foi expulso e a sua equipa perdeu por 1-0. Títulos e algumas lesões depois, segue para a Rússia para se encontrar com os seus companheiros Derlei, Nuno Espírito Santo, Maniche e Seitaridis. As coisas não correram bem para ele e para o clube russo. Insatisfeito, negocia a sua ida para o Atlético de Madrid, conseguindo ainda realizar 24 partidas na temporada de 2006 pelos colchoneros. Contudo, não vingou o suficiente e foi despachado para a Atalanta da Série A, atingindo o teto salarial do plantel nesse ano. Lesionou-se gravemente e fez apenas uma aparição pelo clube italiano, que tentou depois rescindir o vínculo com o português junto da Liga Italiana de Futebol, mas sem sucesso. Costinha acabava assim a carreira do jogador, mas com todos os euros a que tinha direito no bolso. A partir daí, começou por exercer funções fora do campo como diretor desportivo do Sporting Clube Portugal, tendo desempenhado funções até ser despedido a 9 de fevereiro de 2011. Em fevereiro de 2013, Costinha assina um contrato válido até ao final da época com o Beira-Mar para assumir as funções de técnico principal, falhando no objetivo de manter a equipa na Primeira Liga. Depois passou pelo Passos, mas ao fim de 14 jogos foi despedido por maus resultados. Segue-se à Académica em 2016, onde consegue um 6º lugar com os Estudantes na 2ª Liga Portuguesa. É aí que salta para o Nacional da Madeira, onde faz um brilharete, sendo campeão da Liga Ledman, e a equipa madeirense regressa assim aos maiores palcos do futebol português. Já na sua 2ª época foi incapaz de evitar a descida dos insulares da Liga NOS, tendo sido esta a sua última experiência nos bancos. Ultimamente tem sido convidado principal como comentador em programas televisivos, nomeadamente de teoria desportiva na RTP3. Médio centro com características mais ofensivas, Deco. Anderson Luís de Souza, mais conhecido como Deco, iniciou a sua carreira nas divisões de base do Guarani de Campinas, passando por vários clubes paulistas, dentre eles a Juventus de São Paulo da Moca, Nacional de São Paulo da Barra Funda, transferindo-se ainda nas divisões de base para o Corinthians, onde brilhou. Depois foi transferido para Maceió, onde jogou no CSA de Alagoas, sendo negociado pelo Corinthians de Alagoas com o Corinthians de São Paulo. Chega a Portugal através do Benfica, que o contratou junto deste mesmo Corinthians, mas nunca chegou a jogar pelos encarnados. Foi no Alverca que mostrou o seu futebol, vindo a confirmar posteriormente o seu talento ao mais alto nível no Salgueiros. Após uma primeira volta de campeonato com grandes exibições pelo clube portuense, acabaria por despertar o interesse do Porto
na contratação dos seus serviços. Viria a brilhar no clube azul e branco, onde ajudou este a vencer 3 campeonatos nacionais, uma taça da UEFA e uma Champions e 3 taças de Portugal, ao que se juntam ainda 3 supertaças Cândido Oliveira. Ficou conhecido como mágico pela sua criatividade ímpar que imprimia no meio-campo do Futebol Clube do Porto e da seleção portuguesa. Acaba por optar pelo Barça em função das propostas milionárias do Portsmouth e do Chelsea e torna-se numa das mais importantes contratações do clube blaugrana na época de 2004. A saída de jogadores como Edgar Davids e Philippe Cocu levou Rijkaard a optar pelo português no final da temporada 2007-2008 e depois de 4 temporadas e 7 títulos pelo Barça, Deco transfere-se para o Chelsea. Chega a Stamford Bridge com um contrato válido por 2 anos a troco de 10 milhões de euros pagos ao Barça e marca logo na estreia na vitória caseira do Chelsea frente ao Portsmouth por 4-0. Começa bem a temporada, mas vai perdendo espaço no plantel e regressa ao seu país de nascimento para representar o Fluminense. 3 épocas e 17 anos de carreira depois, a 4 dias de fazer 36 anos, Deco opta por pendurar as chuteiras e abrir a sua própria empresa de agenciamento dos jogadores, a D20 Sports. Bem estabelecido no mercado português e brasileiro, Deco conta com alguns nomes sonantes na sua carteira, como o ex-leão Rafinha, agora no Leeds de Marcelo Bielsa, Bruno Tabata do Sporting, Caio Henrique do Mónaco, Oleg, que agora está no Olympiacos, entre muitos outros nomes. A fazer parelha com Deco, o outro médio-centro, Maniche. Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro, conhecido no futebol por Maniche, em homenagem ao jogador dinamarquês Mikael Maniche, era um típico box-to-box com muito fulgor e intensidade no momento ofensivo, boa qualidade de passe, visão de jogo e apurou ao máximo o seu tiro de longa distância. Formado no Benfica, tal como o seu irmão Jorge Ribeiro, deixa a formação em direção ao Alverca, na altura casa de rodagem dos Encarnados, onde passa 3 temporadas, atuando maioritariamente como extremo. Regressa à casa em 99 e torna-se fundamental no miolo encarnado durante 3 épocas seguidas. Titular na Luz, mas de um momento para o outro deixou a equipa e passou a treinar sozinho até ao final do seu contrato. Viria a assinar a custo zero pelo Porto na época de 2002-2003, tendo permanecido nos Dragões durante 2 épocas e meia. Atualmente sabe-se que este desfecho aconteceu em função das exigências que Luís Filipe Vieira fez para que Maniche renovasse. Mais especificamente, teria obrigatoriamente de trocar de empresário, abandonando Paulo Barbosa em função de José Veiga. O jogador rejeitou e foi metido na equipa B a treinar. Já pelo Futebol Clube do Porto, torna-se elemento principal no esquema tático de Mourinho para conquistar a UEFA em 2004. Ao serviço da seleção, o pontapé-canhão de Maniche também se fez sentir, que o diga Van der Sar, que ainda hoje procura a bola no canto superior direito da baliza Vítor Damas em Alvalade. Deixa-a invicta com 8 títulos no bolso e por 16 milhões de euros para ingressar no Dinamo de Moscovo, como já aqui referi sobre Costinha, também que o acompanhou. Apesar dos milhões envolvidos no seu contrato e à semelhança de praticamente todos os estrangeiros, deixou o clube russo por empréstimo para o Chelsea. Passa ainda por Atlético de Madrid, Inter e Köln, antes de regressar a Portugal pela mão do Sporting. Maniche é um autêntico homem de 7 ofícios no futebol fora das 4 linhas, uma vez que já foi adjunto no Passos em 2013, na Académica em 2016 e em 2017 comprou o Camacha, clube madeirense que estava no Campeonato Nacional de Séniores. Contudo, não se materializaram as expectativas do ex-internacional português, uma vez que a ideia era fazer do Camacha um clube médio-alto que ascendesse aos campeonatos profissionais. Tudo foi em vão e inicia o seu trajeto como comentador assíduo no Canal 11. Nuno Ribeiro lançou-se agora na nova aventura vinícola, assinando 2 vinhos com o seu nome, produzidos pela Quinta da Pacheca. É questão para dizer que em campo ou à mesa é uma questão de escolha com Maniche, uma vez que tanto defendia como atacava e tanto te dá branco como tinto para provar. Extremo direito, Luís Figo.
Que Eusébio é rei, ninguém duvida, mas Luís Figo será sempre o príncipe da seleção, o prodigioso talento precoce do Sporting, que na seleção foi campeão do mundo de júniores, a beleza e a qualidade que fez idolatrar a Catalunha, odiado anos depois da sua decisão em abandonar Campeonato em direção a Madrid, numa transferência recorde na altura de 62 milhões de euros, mas envolta numa polémica à escala mundial. É um dos membros que está incutido na renomeada e restrita lista FIFA 100, depois de ter vencido a Bola de Ouro em 2000 e o prémio de melhor jogador do mundo FIFA em 2001. Figo encantou a Espanha durante as 5 épocas que passou na capital, com o seu sucesso final representado com a conquista da La Liga em 2003 e a inclusão no melhor 11 de estrangeiros de sempre do Real Madrid. O seu contrato expirou e seguiu para o Inter, onde viria a acabar a carreira 4 épocas depois de um tetracampeonato pelos Nerazzurri. Criador e presidente da Fundação Luís Figo, que dispõe de várias academias de futebol em Portugal e pelo mundo fora e que faz um importante trabalho a nível social junto de crianças necessitadas. Candidatou-se à presidência da FIFA em 2015, onde viria a perder, mas atualmente é consultor de gestão da UEFA. Extremo esquerdo, Cristiano Ronaldo. 17 anos depois, CR7 é o único português desta lista que ainda está em atividade e, diga-se, ao mais alto nível. Outra coisa não seria de esperar, para que alongar-me se ainda podemos ter o prazer de o ver todos os fins de semana a dar a sua magia. Ponta de lança, Pedro Pauleta. O homem do golo e do queijo açoriano. Dificilmente não se lembrarão do mítico pontapé no queijo dado pelo ponta de lança português nas belas colinas açorianas nos anúncios de televisão antigos. Nascido em Ponta Delgada, ilha de São Miguel nos Açores, Pauleta iniciou a sua carreira em clubes locais da sua região natal antes de se profissionalizar nas divisões inferiores. Fez parte das camadas jovens do Porto por um breve período, mas partiu brevemente devido a saudades de casa, assinando o seu primeiro contrato profissional com o Micaelense em 1994, onde passou apenas um ano. Em 95 muda-se para o Estoril, da 2ª Divisão, ajudando-os a alcançar a 12ª posição na sua primeira e única época. Arranca para Salamanca, alavancando o clube espanhol para a 1ª Divisão com 19 golos. Na época seguinte, a sua estreia na La Liga aponta 15 golos e tira bilhete para a Corunha. Mais tarde muda-se para a França para servir o Bordeaux antes de virar lenda no PSG. Foi eleito 3 vezes o melhor artilheiro da Ligue 1, ele também, que foi eleito 2 vezes como o melhor jogador da temporada. Pela seleção contrariou o mito da falta de pontas de lança, apontando 47 golos em 88 internacionalizações. Reformou-se em 2005 e em 2011 ainda faz um jogo pelo São Roque em tributo ao seu pai, ajudando a equipa a ganhar com 2 golos. Pauleta é um dos 8 diretores que compõem a direção da Federação Portuguesa de Futebol, liderada por Fernando Gomes, cargo que concilia com a gestão da sua fundação, a Fundação Pauleta, além das funções de embaixador da Ligue 1 em França. Quero ainda fazer referência que entrou Paulo Ferreira, atualmente preparador físico no Chelsea, Rui Costa, o vice-presidente das Águias, e o antigo diretor do Benfica Campos, Nuno Gomes. Ora, o Euro 2004 não foi só este jogo e, no cômputo geral, foi um momento de muita felicidade para o país. Uma autêntica festa que, apesar da decepção final, terá de ser empregue a algum orgulho, porque fomos vice-campeões europeus, até então a melhor classificação de sempre, e organizámos um evento desta magnitude internacional. Já a Grécia, por muito injusto que possa parecer para qualquer português, derrotou a nossa seleção por 2 vezes no mesmo europeu e matou a França e a República Checa de então, que tinha só Milan Baros e Koller, por exemplo. Os helénicos, muito bem orientados por Otto Rehhagel, com uma perícia fantástica no processo defensivo, como diz Rui Costa, não deixa de ser irónico que a equipa mais defensiva da prova se sagre campeã. Ora, seguiu à risca o seu plano, esperou pelos adversários e, quando a oportunidade surgia, ganhava o jogo por 1-0. Portugal foi apenas mais um a cair na sua armadilha. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e, quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.